Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, eu quero compartilhar com você, na verdade é um testemunho, tentar passar para você algo que é um rema na minha vida e algo também, e jogar juntamente jogar um desafio para você, de algo que Deus me chamou para fazer, e eu vou colocar você nesse desafio, nesse embate junto, ok? E eu quero compartilhar então algo que Deus tem me ensinado, e algo que Deus tem me inspirado, e algo também que Deus tem me desafiado para esse momento, para esse tempo. É algo que eu tenho já falado algumas vezes para vocês, mas hoje quero tentar de uma maneira mais intensa, aproveitar que é o dia das mães. Aleluia, cadê as mamães? Aleluia, olha aí as mamães, né? Feliz dia das mães. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu estou com a minha mãe aqui, né? A melhor mãe do mundo. Não sei se a tua é boa, mas a minha é a melhor do mundo, tá bom? Desculpa a tua aí, mas a minha é a melhor do mundo, né? Tá bom? E eu creio que o papel da mãe é muito forte na estrutura de um lar. O do pai tem o seu papel, mas a da mãe é muito forte. E se você perceber, a mãe é aquela que abraça, a mãe é aquela que traz para perto. A mãe é aquela que mima, que cuida, que acompanha. A mãe é aquela que se preocupa. O pai, ele tem um papel mais, não que o pai seja ogro, tá? Mas o pai é mais desafiador. O pai é aquele que envia, o pai é aquele que aponta, o pai é aquele que desafia. A mãe é aquela que cuida, né? Que beija, que abraça, né? Que se machucou, né? A mamãe vai dar um beijinho, né? E mamãe tem umas coragens que só mãe mesmo, né? Então mãe, ela tem um papel. E quando você vê o movimento do Espírito Santo, você vê as ações de Deus, você vê que Deus também tem um coração materno. Deus é um Deus que chama a gente para o abraço, chama a gente para perto, chama a gente para o carinho, chama a gente para cuidar das nossas feridas, né? E eu quero... Daqui a pouco eu vou chamar minha mãe aqui, ela vai dar uns testemunhos para vocês, daquilo que é o papel de uma mãe, daquilo que é o testemunho de alguém que vai fazer, daquilo que o papel nosso no dia a dia. Eu quero começar lendo com você, no livro de Lucas, o capítulo 1, Lucas, o capítulo 1, conta uma história, ok? E essa história nós vamos desenrolar o entendimento, e nós vamos terminar essa história desafiando você. E o meu propósito é conseguir colocar em você uma paixão por uma vida de oração. Amém? Quantos aqui tem uma paixão por oração? Quantos aqui tem o hábito de orar? Queridos, talvez você não esteja dentro da estatística, mas a estatística das pessoas que oram é alarmante, é terrível, é assustadora. Existe uma mentalidade na igreja de que é possível ser crente sem orar. E impressionante como a igreja ela é fraca em oração. Eu não digo a igreja quando a gente se reúne para orar, mas eu digo o particular, o individual de cada um. E quando você conversa com um, com o outro, você pergunta: e aí, como é que está a tua vida de oração? Pastor, está meio devagar. E não é em um nem dois, mas é a grande maioria. Tem uma vida relaxada, uma vida desorganizada na matéria oração. Agora, por que será que oramos tão pouco? Porque talvez não tenhamos ainda o entendimento claro e a revelação completa do propósito de uma vida de oração. E talvez quando entendermos o verdadeiro sentido da oração, isso vai nos acordar e vai levar a gente a um arrependimento dessas obras más, e vamos nos converter a uma vida de oração. Então meu propósito nessa noite é gerar um conflito na sua alma e despertar você homem, despertar você mãe, despertar você jovem para ser um homem e uma mulher de oração. Amém, queridos? Uma vez eu estava participando de uma missão, e nessa missão eu tinha alguns irmãozinhos que eles eram de um país distante ali da África. Um país esquisito, querido, um país muito pobre, um país onde perseguições eram comum. E aquele homem, ele veio de um lugar, talvez você nunca ouviu falar, o nome do lugar dele é Burkina Faso. Burkina Faso é um país no continente africano, né?
E ali é uma perseguição, é um país islâmico, onde uma perseguição acirrada, forte, está sobre a igreja. E aquele homem, querido, ele acordava às 4 da manhã, e ele orava até às 7:30 da manhã. Ele levantava, tomava o café conosco, porque eu acordava 15 para... se o café era às 7:30, eu acordava às 7:15, né? E já dormia de roupa para não perder tempo, né? Para dormir o máximo. Mas ele já estava em pé às 4 da manhã orando. E nós íamos, tomava o café, nós saímos do café e nós tínhamos um tempo para fazer algumas coisas. Ele saía do café correndo, se trancava de novo, e ele orava até às 11 da manhã. E isso era a rotina diária. Um exagero, um escândalo para nós ocidentais. Por que ora tanto? Que cara mais radical, que cara mais louco. Ele diz: é que vocês não conhecem a nossa realidade. Ou nós oramos, ou nós não ficamos vivos. Ou nós cremos no poder de Deus através das nossas orações, ou nem comer nós vamos comer. Então talvez seja um dos motivos nossos de orar tão pouco, é porque ainda nós não sentimos as nossas misérias, não sentimos as nossas necessidades, e ainda não sentimos que estamos a ponto de sucumbir se não orarmos. E se você fizer uma análise interior hoje, agora, nesse momento, você vai ver que talvez a tua fé já sucumbiu há muito tempo. E sabe por que a tua fé já foi para o ralo? Sabe por que você é um homem incrédulo, uma mulher que não tem fé? Porque você não tem uma vida de oração. É possível me dar mais retorno aqui? É porque você não tem uma vida de oração. Então, esses homens, você teve aqui, nós conhecemos, e esse ano eles virão de novo, os irmãos lá da Coreia, né? Teve conosco o ano passado, e agora esse ano eles estarão conosco, já está agendado conosco. Aqueles homens, querido, é um escândalo o tempo de oração que eles têm. E você fica pensando: mas eles são eles. Não, é porque eles criaram um hábito de oração, e eles vivem outra dimensão de fé, e que causa até em nós uma inveja. Uau, que família, que homens de fé. E a gente acha que eles receberam essa fé, e que eles receberam essa intimidade simplesmente porque eles falaram: hoje eu quero intimidade e eu tenho intimidade. Hoje eu tenho poder, eu quero poder e eu tenho o poder. Hoje eu quero a força e eu tenho a força. Querido, isso tudo é cavado, isso tudo é conquistado, isso tudo é construído através de uma vida de oração. Como está a tua vida de oração? Como é a tua vida de oração, meu irmão? Qual é o tempo dedicado da tua vida, da tua agenda, a exclusivamente orar ao Deus eterno? Pastor, mas eu não preciso orar, eu oro quando eu estou andando por aí, eu oro quando eu preciso. Talvez por isso você tenha vivido uma vida de tanta escassez. E eu não estou falando somente nas áreas financeiras, eu estou falando de vidas que vivem na escassez de paz, escassez de alegria, escassez de saúde, escassez financeira, escassez no relacionamento conjugal, escassez no ministério, escassez de fé, porque não ora. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: vamos aprender a orar? Lucas capítulo 1, no versículo 5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote. Diga assim: sacerdote. Quem são os sacerdotes nos dias de hoje, querido? Cadê os sacerdotes? A Bíblia diz que em Jesus nós somos uma nação de sacerdotes. Olha assim, havia sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, ou seja, pedigree de sacerdote. Amém? Tinha pedigree sacerdotal, vinha da linhagem de Arão, o sumo sacerdote, eleito a dedo, escolhido a dedo por Deus. Próximo versículo: ambos eram justos aos olhos de Deus. Olha só, não era qualquer um, não era gente relaxada, não era crente meia boca, não era crente fraco, mas a Bíblia diz que eles eram o quê? Justos aos olhos de Deus. Deus olhava para eles e dizia: uau. Uau. E a Bíblia diz: obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Um perfil invejável, uma família alinhada, homem e mulher de Deus. Próximo versículo diz assim: mas eles, apesar de tudo isso, sacerdote, justo, irrepreensível, casalzinho perfeito,
mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade já avançada. Querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: essa história desse casal, Zacarias e Isabel, preste atenção nisso. A palavra Zacarias, o nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Deus, ou pode estar no passado, o Senhor se lembrou. E a palavra Isabel, o nome de Isabel significa o Deus da aliança. Como eles eram um só, Isabel, Zacarias e Isabel, e se nós juntarmos os nomes dos dois, que na verdade os dois são um só, amém? Né? Casal é um só, não é dois. Deixará os dois, será pai e mãe, e os dois se tornarão um. Então nós temos Zacarias e Isabel, um só nome, uma só pessoa. E se nós juntarmos os dois nomes, dá assim: o Senhor se lembrou da aliança que Ele tem. Zacarias e Isabel. Interessante que o Senhor se lembrou da aliança que Ele fez. É a mesma palavra, é a mesma frase que sai da boca de Deus quando Israel está cativo no Egito, 400 anos, debaixo do tacão do império de Faraó, subjugados, oprimidos, sem esperança, sem expectativas. E a Bíblia diz que eles clamam ao céu. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o choro do povo, o lamento do povo, as orações do povo. E quando Deus ouviu, a palavra do Senhor diz no livro de Êxodo capítulo 3: e o Senhor se lembrou da aliança que Ele fez. 400 anos escravos no Egito, amém? Sim ou não? Agora, querido, nós estamos num contexto muito parecido. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, nós temos, os teólogos, eles dizem que é o período interbíblico, certo? E esse período interbíblico somam a quantia de 400 anos. Por 400 anos, do último profeta a falar, que foi Malaquias, até Deus visitar Zacarias, nesse episódio, passaram-se 400 anos. 400 anos escravos no Egito, e Deus é acionado no céu, e Deus reage ao clamor do povo, dizendo: o Senhor se lembrou da aliança. Agora 400 anos sem Deus falar, 400 anos de um Deus que não se manifesta no meio do seu povo. 400 anos se passam e Deus se manifesta na vida de um casal que diz: o Senhor se lembrou da aliança. Aleluia, você pegou aí ou não? É tremendo, queridos, como Deus, Ele se move por princípios, e Ele se move de uma só forma. Deus não é um Deus, o Deus não é um Deus de surpresas. Nós só precisamos entender os passos que Ele dá, e nós vamos andar nas suas pisadas e vamos ser abençoados, queridos. E nós vemos aqui no próximo versículo, se você colocar para mim, Lucas narra esse momento em que Zacarias está diante da presença de Deus. Agora, entenda uma coisa, queridos: a presença de Deus, ela precisa ser desejada. Desejada. Quantos desejam a presença de Deus aqui? Querido, a presença de Deus, ela precisa nos atrair pela sua formosura. Sabe o que me motiva a ir para a presença de Deus? Sabe o que me motiva a ir orar? É que eu sei que eu vou me encontrar com Ele. E sabe de uma coisa que eu tenho certeza, e isso já é uma das motivações minha? Eu sei que Ele vai falar comigo. E quando Ele fala, querido, há uma direção para os meus passos, há uma alegria no meu espírito. Há uma formosura na presença dEle. E a presença dEle, ele precisa ser atraída pela formosura. O Salmos 27, no versículo 1, põe para mim Salmo 27, desculpa, depois nós voltamos nesse aí. Salmo 27, olha só o que Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Quantos aqui já passaram por medo? Querido, o medo é terrível, né? Mas o salmista, esse aqui é salmo de Davi, querido. Davi está dizendo: eu tenho o Senhor como a minha luz e a minha salvação. O que eu vou temer?
De quem eu vou ter medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Pode ir passando. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e vão cair. O problema é deles. Eles vão se levantar contra mim, eles virão com violência contra mim, é eles que vão se dar mal. Ainda que um exército se acampe contra mim, um exército, não somente alguns homens, mas um exército, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu vou confiar. O medo não existe, o medo foi vencido. Agora veja o versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa só, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, numa outra versão, a formosura do Senhor, ou a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. O que ele está dizendo? Eu estou passando por dificuldade, um exército se levanta, homens maus se levantam, mas sabe só o que eu quero? Sabe uma coisa só que eu te peço? Que eu possa estar na tua presença. Está na hora, meu irmão, de você começar a ter uma aceleração no teu espírito. Está na hora, igreja Avivamento, de você começar a ter um despertamento no teu espírito, de você não ver a hora de procurar a presença de Deus, achar um cantinho para orar, achar um lugar para você repousar, e para você levantar as suas mãos e dizer: Deus, uma coisa só eu quero, é a tua presença. Queridos, muitas vezes na minha vida eu não tinha onde orar, eu estava apurado, eu estava angustiado. Eu entrava, a primeira igreja católica que eu via, eu corria lá para dentro, ficava quietinho lá num banquinho da igreja católica, e ali eu ficava orando ao Senhor e dizia: Senhor, uma coisa só eu quero, é a tua presença. Mas pastor, está cheio de ídolo, está cheio disso, está dizendo, eu não interesso aqui estar, eu só sei que o Deus da minha vida é o que faz a minha vida mudar. Uma aceleração, um desespero, um desejo de querer estar com Ele. Somente dizer: uma coisa eu quero, uma coisa eu vou buscar, é a presença. Isso tem que ser motivação para mim orar, queridos. Desejo pela presença dEle, um anseio por estar com Ele. A formosura dEle tem que me atrair, a beleza dEle tem que me atrair, uma paixão tem que estar no meu coração. Caso contrário, o que eu vou fazer para orar? Sabe qual é o problema? O problema é que eu não tenho uma atração pela presença de Deus. E sabe quando eu vou orar? Quando os problemas surgem, quando a enfermidade chega, quando o casamento está sofrendo apuros, quando um filho vai para as drogas. Alguém por favor ore por mim, alguém por favor me ajude a orar, alguém me ajude, eu preciso orar. Aí você vai orar, você não sabe orar, você não tem força para orar, você não sabe nem o que fazer nesse momento de desespero. Sabe por quê? Você não foi exercitado. Aí na hora da angústia, querido, aí você vira aquele irmão 6 horas. Sabe o irmão 6 horas? Temos irmão 6 horas aqui, ó. Sabe o irmão 6 horas? 6 horas por mim. Chega no grupo: 6 horas por mim. Enquanto qualquer pastor: pastor, 6 horas por mim lá na tua igreja. Aí todo mundo tem que orar por você, porque você mesmo é incapaz de orar. Não que a gente não tem que orar um pelo outro, mas tem que começar em você e em mim. Amém? Tem que começar em mim. E o propósito principal da minha vida de oração tem que ser uma paixão pela presença. Amém? Quantos querem se apaixonar mais pela formosura do Senhor? Eu oro, meu irmão, eu oro, e a minha palavra é que você se encante pela presença de Deus, e que você se apaixone pelo Deus que é o Deus que eu conheci, um Deus formoso, um Deus maravilhoso, um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que te levanta quando você está caído. Agora, existem outros propósitos para a oração, que esse é mais ainda objetivo, e ele é a razão principal dos meus clamores. E eu quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Aliás,
Nós vamos nos focar aqui no livro de Apocalipse e no livro de Atos, e depois vamos voltar de novo na história de Zacarias e Isabel, e vamos fechar a história, concluir com a história de Zacarias e Isabel. Onde começamos, vamos terminar. Mas você tem o livro de Atos, que narra o começo da igreja, como começou a igreja. Mas também você tem o livro de Apocalipse, que narra como será o final dessa igreja. E querido, o começo é lindo da igreja, uma igreja gloriosa, forte, ousada, impactante. Mas a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo, amém? Amém, queridos? O fim é melhor do que o começo, é uma promessa de Deus, está na Bíblia, dizendo que o fim é melhor do que o começo. Então se a igreja ela começou linda, maravilhosa, o final dela será maravilhosamente, infinitamente mais. E no livro de Apocalipse nós vamos ver, ok? Um advento tremendo. No capítulo 8 diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Agora eu quero entrar em escatologia pesada aqui, certo? Os grandes escatologistas, eles dizem o seguinte, que isso aqui é uma teoria, que mulher não vai para o céu. Meia hora de silêncio no céu, meu irmão, nenhuma mulher aguenta. Tô brincando, né, querido? Só para você rir um pouquinho. Volta a palavra aqui. Vi os 7 anjos. Não, pode sair da meia hora, já foi meia hora. Versículo 2: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Diga, 7 trombetas. Quantos aqui já leram o livro de Apocalipse? Você vai ver algumas coisas estranhas no livro de Apocalipse. É um livro com mais simbolismo que nós temos na Bíblia. Fora Daniel, Apocalipse é o que Daniel perde para Apocalipse. Apocalipse é muito cheio de simbolismos, mas é o livro na Bíblia que mais nós vamos encontrar a manifestação de anjos. É onde mais é revelado o serviço dos anjos. Então tem anjo para tudo canto, para tudo quanto é tamanho, para tudo quanto é momento. E você vai ver, antes dessas 7 trombetas, nós temos os 7 selos. E depois das 7 trombetas, nós temos os 7 flagelos. Nós temos os flagelos, as trombetas e os selos. E todos eles, tanto os selos, trombetas e flagelos, todos eles são ativados por uma ordem do céu. E todos eles são ativados por movimentação angelical. E todos eles vão interferir diretamente na vida dos homens e da terra, tanto as trombetas, quanto os selos, quanto os flagelos. Agora detalhe, antes da liberação de qualquer um deles, dos selos, das trombetas ou dos flagelos, nós vamos encontrar primeiro algo maravilhoso que vai falar conosco agora. Diz assim, próximo versículo, versículo 3: outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso, diga muito incenso, para oferecer com o quê? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O anjo de Deus no céu, sendo mobilizado para as 7 trombetas. Depois você lê no Apocalipse o que significa as 7 trombetas, cada uma delas. Mas antes dessas liberações acontecerem, nós vemos uma movimentação angelical ao redor do trono de Deus, e muitas orações, muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos. Todos. Agora veja o próximo versículo. E da mão do Senhor subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com o quê? Com as orações dos santos. Quem são os santos? Cadê os santos do Senhor aqui? Diga, eu sou um santo, querido. Somos nós. Próximo versículo. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E olha só, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quando as orações dos santos foram ativadas no trono de Deus,
houve uma manifestação do céu para a terra, que João não sabe descrever. Ele diz: foi muito forte, foi poderoso, que ele descreve como trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Tremeu tudo, abalou tudo, quando as orações foram tocadas, quando as orações tocaram o trono de Deus. Quando a tua oração toca o trono de Deus, abala tudo, querido. Trovões, terremotos, relâmpagos, abala tudo, desestabiliza tudo que está ameaçando você, treme todas as estruturas que estão aprisionando você, muda cenários, muda tudo. Querido, não tem jeito, você e eu temos que orar, porque a oração dos santos toca os céus e ativa o ministério dos anjos para operarem as grandes obras de Deus. Quando eu e você oramos, a minha oração, ela movimenta o serviço dos anjos. E querido, você e eu, nós precisamos ser mais especialistas no assunto anjo. Anjo está em todo lugar na Bíblia. No Velho Testamento há uma carga angelical extraordinária. E o Velho Testamento nós vemos os anjos agindo em tudo, abrindo o mar, libertando o povo do Egito, transformando, batalhando, guerreando em favor do povo de Deus. Todo o ministério dos anjos a favor do povo de Deus. Aí nós vimos para o Novo Testamento, e lá estão os anjos trabalhando em favor do povo de Deus, operando milagres, operando maravilhas, operando livramento, operando transformação, operando impactos. Os anjos a serviço da igreja, o tempo todo, em todo o tempo. Agora, como eu faço para ter o ministério desses anjos ao meu favor? Tudo começa pela oração. Quanto mais você ora, mais os anjos estão trabalhando para você. Quanto mais oração, quanto mais as minhas orações chegam ao céu, quanto mais as taças enchem o céu, quanto mais as orações tocam o céu, mais anjos estão ao meu favor. E sabe o que acontece quando os anjos se manifestam e movem ao meu favor? Eu começo a ter todas as vitórias que eu preciso. Vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento. Abre comigo ali em Atos capítulo 12 e vamos ler rapidamente alguns versículos. Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Quantos pertencem à igreja aqui? Diga: eu sou a igreja. Ô meu irmão, você tem que crer nisso. Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. Já tinha sido morto. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Próximo. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, ok? Entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Um homem, 4 escoltas, e cada escolta tinha 4 soldados, ou seja, um batalhão de 16 pessoas para guardar um homem. Preso num cárcere. Vamos ver? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Vamos lá? Pedro então ficou detido na prisão. Mas o que aconteceu com a igreja? O que a igreja fazia? O que a igreja fazia? A igreja orava intensamente a Deus por ele. O que a igreja fazia? O que eu tenho que fazer? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Nem para dormir os caras deixaram ele em paz. Preso com 2 algemas. Querido, o homem era perigoso, hein? Perigoso. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha que homem bem guardado. Dormindo com um de cada lado, 2 algemas, e sentinelas guardavam a prisão. Próximo. De repente. Diga: de repente. Repentinamente apareceu o quê? O que apareceu, querido? E o que a igreja fazia?
que a igreja fazia? E o que apareceu? Alô, tem alguém aí? Estou pregando para alguém aí ou não? Enquanto orava intensamente, apareceu o quê? Um anjo, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pense, querido, um anjo falou: levanta, Pedro, e duas algemas caiu. Continua. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa, siga-me. Olha só que... E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real. Pedro pensou: estou tendo um sonho aqui, está sendo uma visão. O que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Era tão sobrenatural, era tão maravilhoso, era tão milagroso, era tão poderoso que Pedro: não pode, alguém me belisca aí, por favor. Próximo versículo. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles. Você pode imaginar? Não existia porta eletrônica naquela época não, queridos. Ele chega diante do portão, o portão... O que a igreja fazia? O que a igreja fazia? E o que apareceu enquanto a igreja orava? E o que o anjo fez? Libertou o cativo. Aleluia. Você está cativo? Você está vivendo um cativeiro? Você tem alguém na tua casa vivendo debaixo do cativeiro? Então você deve fazer o quê? Aleluia. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Próximo, Atos 10. Vamos ver mais algum exemplo. Posso falar de mim mesmo? Temos que falar do que a palavra de Deus diz. Atos 10, capítulo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. O homem era grande, o homem era fera, o homem cuidava de muita gente. Ele e toda a sua família eram o quê? Piedosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo. E o que ele fazia? O que ele fazia? Não entendi. O que ele fazia? Orava continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente o quê? O que ele viu? E o que ele fazia? Enquanto ele orava, o que apareceu? O que segue a um movimento de oração? Os anjos se manifestam. Aleluia. Tem anjo voando por todo lugar, no meio da igreja, alguém vai lá por cima do altar, subindo e descendo em toda a direção. Não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, não sei como que ela... Olha aí, ó, esse é o hino do anjo, né, querido? Queridos, nunca os anjos deixaram de existir, nunca Deus perdeu o seu poder, nunca Deus deixou de ser milagroso, nunca Deus deixou de responder ao seu povo. Mas uma coisa é certa: o povo deixou de buscá-lo. E eu quero que você volte a buscá-lo. Atos 16. Tendo recebido tais ordens, mais uma vez os discípulos e os apóstolos sendo perseguidos, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Isso é Paulo e Silas na prisão. Próximo versículo. Por volta da meia-noite,
Meia-noite. Sabe o que é meia-noite, querido? Meia-noite é a hora mais escura do dia. É a hora de mais densas trevas. É a hora que os lobisomens, os vampiros, é a hora que bicho-papão. Isso é lenda, isso é folclore, mas não é mentira. É hora de densas trevas, em que demônios de alto padrão, de alto calibre, de alta categoria, são liberados para oprimir as famílias. Meia-noite é o momento de mais tensa opressão que uma pessoa pode estar vivendo. Densas trevas. Talvez a tua vida está vivendo essa meia-noite do dia. Densas trevas. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? O que Paulo e Silas faziam? E o que mais? Oravam e vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Eles oravam e cantavam. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, vem e toma o teu lugar aqui. Estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos estavam ouvindo. E de repente, igreja, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Ei, toma o teu lugar aqui. Oh, aleluia, igreja! Orando e cantando, oravam e cantavam. Tremendo, tremendo. Xarabadacandaias. A meia-noite, a hora mais escura. Aqui não diz que vieram os anjos, não faz menção presencial de anjos. Mas quem você acha que estourou tudo? Quem você acha que fez o terremoto? Quando as orações subiram, tocaram o trono de Deus, houve relâmpagos, trovões, terremoto, poder. As orações são ouvidas. Aleluia, queridos. Orações são ouvidas. E sabe por que você não tem respostas ainda? Porque talvez você não está orando. Teu cristianismo é mecânico. Teu cristianismo é intelectual. Teu cristianismo é tradicional. Você frequenta uma igreja e isso já te dá o nome de crente. Mas já faz tempo que você não ora. Faz tempo que você não tem um terremoto na tua vida. Vem aqui, mãe. Quantos conhecem a dona Tereza? Isso aqui é uma guerreira, querido. Peguei. Na hora mais escura da minha vida, chegando de madrugada em casa, às vezes, na ponta dos pés, para não ser pego de surpresa. Muitas vezes eu chegava em casa, eu escutava um... Era minha mãe orando por mim. Obrigado, mãe. Eu pedi para ela contar alguns testemunhos rápidos da experiência que ela já teve com oração. Boa noite, igreja. Paz e graça da parte de Deus a todos nós. Irmãos, eu ouvi aqui alguém dizendo, que a oração é desejo de atrair a presença de Deus, mas não foi assim o meu caso. A minha vida de oração começou por necessidade. Eu conhecia a palavra de Deus, fazia parte de uma igreja,
Mas eu desobedeci a palavra de Deus, me casando com alguém que não servia a Deus. Isso, irmãos, me trouxe muitos problemas. Enquanto os filhos eram pequenos, tudo era mil maravilhas. Mas os filhos começaram a crescer, e quando eu queria educá-los no caminho do Senhor, o pai achava que aquilo não era certo. Ele dizia para mim: são duas crianças querendo viver, conhecer a vida, e você está travando a vida dos seus filhos. E eu dizia: Deus não me deu filho para povoar o inferno, e eles não vão continuar nessa vida. Eu ia buscá-los nas baladas, e a coisa não ficava boa. Até que eu comecei a me irritar muito com meu marido, por causa disso. Eu queria filhos no caminho do Senhor, e ele estava pouco se lixando para que caminho os filhos iriam seguir. Então, foi quando eu comecei a orar. Eu me apegava aos textos bíblicos que dizia: será salvo tu e tua casa se você acredita em Jesus, né? Crê no Senhor Jesus. E eu acreditava também que Timóteo não aprendeu a servir a Deus através do pai deles, mas foi através da mãe e da avó. E aquilo vinha na minha mente, os textos bíblicos, enquanto eu não tinha tempo de me ajoelhar para orar, mas os textos bíblicos vinham na minha mente, e eu orava a palavra. Eu dizia: Senhor, eu creio, porque a tua palavra que está dizendo, eu creio, e os meus filhos não vão ser mundanos. E eu orava, irmãos, e eu orava, e eu orava, e os filhos crescendo, e a vida cristã no meu lar cada dia parecia mais distante. Mas eu tenho um Deus que honra a palavra dele, e tinha aqui uma filha que precisava dele, e estava ali constantemente orando: Senhor, eu não aceito o diabo meter a pata na minha família. Meus filhos não serão servos de Satanás. Meus filhos são teus filhos muito antes de serem meus, e eles vão te servir. E eu posso ter essa alegria de ver meus filhos servindo a Deus, ver meus netos servindo a Deus. E como o apóstolo Paulo disse: eu não julgo que já alcancei tudo, mas eu prossigo caminhando para ver todos os meus. Eu quero chegar lá no céu e dizer para Deus: todos os que o Senhor me deu estão aqui. Amém? Aleluia. Lucas, vamos voltar para Lucas capítulo 1. Olha só, queridos, Zacarias e Isabel. Onde nós vamos parar com isso? Certa vez, estando de serviços no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Lembra que eles eram homens justos e irrepreensíveis, mas não tinham filhos. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Próximo. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava o quê? O que o povo estava fazendo? O que você estava fazendo? Aleluia! Do lado de fora, próximo versículo. Então o quê? O que o povo estava fazendo? E o que apareceu? Aleluia! Quantos querem ter mais anjos em sua casa? Quantos querem mais anjos na sua vida? O que você tem que fazer então, igreja? O que você tem que fazer, igreja? Aleluia! Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso, e diz o seguinte: quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Uma aparição sobrenatural, um elemento sobrenatural. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. O que a sua oração foi feita? O que aconteceu? A oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome dele de João. A sua oração foi ouvida. Aleluia. Quando nós oramos, Deus libera anjos. Os anjos começam a se manifestar.
Querido, a igreja primitiva, ela começa com o trabalho dos anjos. E Apocalipse encerra a igreja sendo um instrumento para a manifestação dos anjos. Queridos, está na hora de você acordar. A minha mãe é um exemplo de todas as situações, de mudar a história de vícios da família, de mudar a história de miséria da família, de mudar a história financeira da família, de mudar a história, o rumo do destino da família. Tudo isso porque tinha alguém na família que orava incessantemente. Está na hora, você mãe, hoje é o teu dia, o dia que você recebeu presentes, honras e tudo mais, mas está na hora de você assumir o teu papel. Está na hora de você, pai, acordar para o fato de que você não é só um frequentador de igreja, de templos, mas você é um responsável pela bênção e pela prosperidade da sua casa. Está na hora, querido, talvez você precise enfrentar situações dentro do seu lar. Pastor, mas meu marido não é crente. Oh, minha irmã, teu marido não é crente ainda porque você não ora. É só por isso. Ora, e você vai ver o anjo do Senhor tocando, ministrando, terremotos abalando a vida do teu marido. Pastor, meus filhos não estão na igreja. Eles não estão na igreja ainda porque você não ora. Está louco, pastor? Você está pegando pesado? Não, eu estou ensinando você. Ora. Quando eu oro, querido, é trovão, relâmpago, terremotos. É poderoso. É poderoso. Quantas famílias que aqui estão sofrem por doenças hereditárias, estão morrendo, a avó morreu, o bisavô morreu da mesma doença, e você está fadado a morrer da mesma doença, e você diz, mas é da família, pastor, eu acho que eu vou morrer, eu acho que é uma doença hereditária. Ei, sabe por que essa doença hereditária está permanecendo na sua casa? Porque você ainda não orou. Ora, e isso vai ser extinto da sua família, porque em você começou uma nova descendência. Você crê nisso, querido? Talvez você está passando por problemas financeiros, querido. Que eu sei que finanças é um mistério. Eu sei que finanças é um problema de administração. Eu sei que finanças é um problema de gastar mais do que ganha. Você sabe que finanças é uma questão de cultura, é uma questão de aprendizado. Mas além de tudo, querido, muitas vezes finanças é uma questão espiritual. Talvez o seu problema financeiro não é somente porque você é um relaxado, ou você é um desorganizado, mas você está debaixo de um jugo de maldição financeira. Teus avós, teus pais nunca viveram uma vida financeira plena. Talvez você nunca foi a história de prosperidade na tua família. Mas sabe por que essa história está se repetindo na sua vida? Porque você não ora. Você quer mudar teu rumo financeiro? Ore. Um anjo da economia celestial vai tocar você. Doença hereditária, o anjo do pronto-socorro celestial vem e toca você. Pastor, mas já orei uma vez, 2 vezes. Não importa quantas vezes você orou, ore até o terremoto chegar. Ore até a bênção se estabelecer. Talvez você é daquela casa, ou onde na tua vida muitos acidentes. Você já bateu o carro, já capotou o carro, já caiu de escada, já chuva de pedra já caiu na tua cabeça. Você é aquela pessoa que sofre muitos acidentes, querido. Isso não é comum. Isso é um espírito de violência que está oprimindo a sua vida. E você se conforma com isso, com falências. E eu vejo a igreja hoje se conformando com doenças, com falências, com tragédias. Olha aqui para mim, querido. Ei, é hora de orar. É hora de você tocar o céu. E as circunstâncias vão mudar. Amém? Talvez você sofra muitos abusos infantis na tua família. É comum criança ser abusada. É comum esterilidade. É comum as pessoas viverem, não ter filhos. É comum a pornografia. É comum a promiscuidade. E você está assim, mas é assim mesmo. Sabe por que você está oprimido ainda? Sabe por que as algemas estão prendendo você? Porque você não ora.
hora de orar, amém? Quando você recebe essa palavra? Ah, pastor, mas é tão difícil orar. Último versículo, Isaías 56. Vem e toma o teu lugar aqui. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, todos aqueles que se unirem ao Senhor para servir, para amarem o nome do Senhor, prestar-lhe culto, todos que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança. Próximo versículo. Esses que se dedicarem a mim em oração, em me servir, em me adorar, em me buscar, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei o que? A alegria na minha casa de oração. Que tremendo esse texto, querido. Onde você vai, querido? Eu vou orar. Alegria na minha casa de oração. O que você estava fazendo até agora? Eu estava orando. Alegria. Hoje você fala, irmão, vem orar. Onde você vai, meu irmão? Eu vou orar, não. O pastor falou que tem que orar. Vamos orar, irmão. O irmão parece que entra em depressão na hora. Às vezes eu vejo aqui, né, algumas reuniões de oração, que está mais para culto fúnebre por causa que oração. Não tem alegria, mas a promessa de Deus diz assim, querido, quantos creem em promessa? Tome posse dessa promessa agora, ela está sendo liberada. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, casa de oração. Ei, segura aí, aonde é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.